O Executivo Estadual e representantes de municípios do Norte e Norte Pioneiro vão tentar minimizar o impacto de fechamento de indústria, de alimentos e também da questão frigorífica. O encontro será realizado hoje cedo aqui em Curitiba e ocorre depois dos anúncios feitos pela General Mills e Big Boy nos últimos dias. Nesta primeira reunião, devem participar o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviço, Ricardo Barros, o vice-governador e também presidente do Sistema Fecomércio, Darcy Piana, e o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim, além de representantes da cidade de Cambará. A expectativa é debater iniciativas para mitigar o impacto da paralisação da atividade da empresa General Mills no município do Norte Pioneiro e também planejar de que forma estes profissionais que perderam seus empregos podem ser absorvidos no mercado. O governo também já iniciou o contato com representantes do frigorífico Big Boy, instalado em Paysandu, no norte aqui do nosso estado. Segundo Ricardo Barros, secretário da Indústria, Comércio e Serviços, a expectativa é de que as partes possam entrar em acordo sobre a permanência da empresa na cidade. A General Mills, controladora da marca IOC, divulgou que encerrou suas atividades na unidade da fábrica localizada na cidade de Cambará no final de semana passado. Conforme a prefeitura, o fechamento da estrutura vai significar uma queda de 6 milhões de reais no orçamento municipal provenientes do ICMS e o desemprego, de forma direta, de mais de 700 postos de trabalho na localidade, sem estimar ainda os impactos indiretos. Ângela Cristina Moreira, secretária de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio e Inovação de Cambará, ressalta as dificuldades que o município vai enfrentar com a saída da fábrica. Vai afetar toda a economia da cidade. Nossa cidade é uma cidade pequena e a GM é uma empresa âncora, para nós. E nós temos aí mais de 5.200 trabalhadores registrados, então é um impacto grande, São mais de 10% aí da força de trabalho do município indo embora. E a nossa maior preocupação, não é só pelo ICMS, não é só pela perda aí, pelo reflexo que a gente vai sentir no comércio local, mas também essa questão das famílias, situação social, que a gente vai ter que lidar e a gente vai ter que traçar planos aí para amenizar e mitigar esses problemas, O argumento apresentado pela General Mills é que ela está reestruturando parte de suas operações no Brasil, transferindo as atividades da unidade de Cambará, aqui no Paraná, para sua planta em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Por meio de nota, a empresa ressaltou que o fechamento da unidade é uma decisão de negócios e que, para minimizar os impactos do fechamento, já iniciou as negociações com os sindicatos de classe, buscando oferecer, além das verbas rescisórias legais, um pacote de desligamento com bônus de salários e extensão de benefícios. A empresa ainda reforçou que vai oferecer uma consultoria com orientações para a recolocação profissional, além de ofertar diversas oportunidades de transferência para colaboradores que tenham interesse em trabalhar lá em Pouso Alegre. Já o frigorífico Big Boy interrompeu as operações de abate no município de Paysandu e deu início ao processo de demissão dos funcionários. A estimativa é de que quase metade dos quase 800 trabalhadores sejam desligados. Ainda não se sabe se a paralisação das atividades é temporária, por alguns meses ou definitiva. As rescisões dos contratos dos empregados do frigorífico estão sendo acompanhadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de alimentos de Maringá e região. Uma das dificuldades alegadas pela empresa é a falta de rebanhos aqui no Paraná, o que obriga os frigoríficos do estado a fazer compras de boiadas no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, encarecendo então a operação. A gestão municipal informou ainda que aguarda um posicionamento oficial da empresa para poder adotar as primeiras providências, a fim de auxiliar os desempregados e conseguir estimar qual será o impacto da iniciativa. O economista Marcelo Alves, coordenador de Assessoria Econômica de Crédito da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, ressalta que um dos caminhos a serem tomados pelos municípios é reaproveitar de alguma forma as estruturas já existentes e buscar reencaminhar a mão de obra qualificada. Entenda-se que uma atividade que já estava instalada, ela tem toda uma estrutura, e essa estrutura pode sim ser aproveitada por outros
outra atividade, outra fábrica, e também pela mão de obra instalada, uma vez que essa mão de obra é uma mão de obra especializada, é uma mão de obra que foi treinada para essa atividade, e ela pode ser trabalhada, utilizada em outras atividades, né? Atividade de produção de carne, ela pode ser utilizada tanto de boi, pode ser utilizada com suíno, com frango, com outras atividades, inclusive, que demandam esse tipo de especialização, né? Marcelo Alves explicou que mesmo com os fechamentos das indústrias, a economia do estado segue forte e que os casos que ocorreram no interior do estado são pontuais. O estado do Paraná é muito importante no setor de alimentos, né? Então, eu acho que cabe aqui a observação de que o que aconteceu, ele está ligado diretamente com a decisão da empresa, com estratégias da empresa. Tem uma decisão individual, não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com a economia do estado do Paraná, uma vez que o estado do Paraná tem uma economia forte, que vem crescendo nos últimos anos, e em termos de alimentos, é muito bem posicionado, é um dos principais estados brasileiros. Haja vista que tem o primeiro lugar na produção de carne de frango no Brasil, tem o primeiro lugar na produção de tilápia no Brasil, tem o segundo lugar na produção de suínos no Brasil e tem o segundo lugar na produção de leites no país. Então, assim, em termos de alimentos, o estado do Paraná é muito forte, tem uma economia pujante e tende a crescer ainda mais, né? O município de Cambará, no Norte Pioneiro, tem pouco mais de 25 mil habitantes. Já Paissandu, no Norte, possui 42 mil moradores. Mark. A notícia é ruim, óbvio que é ruim. São duas empresas grandes fechando as portas aqui no nosso estado, que vão deixar aí milhares, e não é metáfora, é real o número que eu estou falando aqui, milhares de desempregados, né? O economista até tentou ali fazer uma passada de pano, mas a notícia é ruim, ponto. É verdade que isso também não vai acabar com o Paraná, a gente vai passar por isso. Mas a notícia é ruim, tão ruim que as empresas, inclusive, tiveram contrapropostas, Pedroso. A Prefeitura de Cambará, por exemplo, ofereceu isenção de impostos e cedeu um terreno para aumentar a operação da empresa. A General Mills, que é a IOC, não quis. E o que é isso? Vamos entender o que é isso. Isso é incerteza do cenário econômico. Isso são as frases do seu Haddad falando besteiras por aí. Isso é insegurança jurídica que existe nesse país. A gente não sabe se a lei vai mudar daqui meia hora, se o entendimento novo vai aparecer. O empresário precisa trabalhar com previsibilidade. Entendam, ninguém faz investimento se não tiver a certeza do retorno, ou se pelo menos não puder contar com um cenário que lhe dê condições de recuperar o investimento. É esse o problema. São duas empresas grandes que estão fechando as portas e eles não estão mudando de lugar. Não é um problema do Paraná, é um problema do país. Eles vão realocar alguma coisa, né? O pessoal de Cambará vai ter oportunidade para trabalhar em Minas Gerais, o Big Boy para estar fechando mesmo, não vai ter troca de operação. Mas veja, é um problema do país. E por quê? Porque a incerteza econômica, a instabilidade econômica, ela não dá segurança para que as empresas olhem para o futuro e pensem, não, eu vou fazer investimento porque eu vou ter retorno. Isso não tem. Então, é um sinal de alerta sim, e a gente precisa cuidar muito bem disso. Nós estamos aí com milhares de desempregados que vão engrossar as estatísticas. É ruim e é perigoso. Perigoso demais, porque quando você começa a desindustrializar, Mark, o custo de você reindustrializar, o custo de você ser atrativo para esse tipo de indústria, ele é muito maior. Então é muito mais fácil você perder e a estrada para você construir algo novo, para você conseguir ter outras oportunidades, diferente até um pouco do que o economista trouxe. Você consegue sim aproveitar parte daquelas operações, mas nunca na integralidade.
Até porque as cadeias logísticas, a questão da carne e tudo mais, eles têm características, inclusive, de mercado externo diferente. Agora, quando você fala aqui do cenário econômico nacional, você acerta. E a gente tem que entender as entrelinhas do que os empresários falam. Quando eles falam assim, olha, estamos reestruturando a operação, na prática ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou enxugando aqui para me preparar para um momento de incerteza, porque ninguém sabe o que está vindo adiante. Quando ele olha a taxa de juros, ele pensa assim, por que eu vou investir? Por mais que a prefeitura tenha oferecido ali terreno, ele fala, como que eu vou investir? Eu não sei até quando essa taxa de juros vai continuar alta. Não tem nenhum sinal do governo que vai controlar a questão dos gastos para possibilitar que a taxa de juros caia. Então, assim, esse é um exemplo muito claro, líquido e transparente para aqueles analistas, para aqueles políticos que falam, olha, quando o Lula ironiza o mercado e parece que é alguém engravatado lá longe, na Faria Lima, distante de qualquer lugar, ou lá em Nova York. Não, o mercado é isso daqui. São os empresários que têm que tomar a decisão se eles permanecem operando aqui, se eles ampliam sua planta, o que eles fazem. Esse é o mercado. E quem afeta o mercado? Todos nós, Marco. Porque também quando você reduz a planta industrial, você reduz a produção local, você reduz a oferta. Reduzindo a oferta, o que acontece? Os preços também não acompanham, não caem mais. Ou seja, você tem uma estabilidade, um platô de preços. Então, esse cenário de instabilidade, de bravata econômica, de uma falta de direção, que apresenta um plano de 242 bilhões, Mark, mas que na prática 190 vão ser tomar mais impostos de todos nós, os empresários, dá nisso. As pessoas não sabem para onde vão, não sabem o que fazem e muito menos se podem investir. A única certeza que todo mundo compartilha é que no final quem paga a conta é quem produz e é quem trabalha.